Graças a Deus. Eu gostaria, irmãos, que neste momento você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Marcos. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Amém? Marcos, capítulo 5. Graças a Deus. Amém? Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Temos visitantes aqui, o irmão. Como é que é o nome do irmão? Anderson. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo à casa do Senhor. E a irmã lá atrás, como é que é o seu nome? Carol. Deus abençoe a sua vida também. Seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Irmãos, aí depois dão um aperto de mão aí, sem Covid, em nome de Jesus. Todos testados, para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Que Deus abençoe vocês. São muito bem-vindos entre nós. Nosso coração se alegra. Bem, irmãos, quem achou diz amém. Graças a Deus. Olhe para cá, irmãos, antes de lermos. Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou, né? Adeus, ano velho. Feliz que tudo se realize no ano que vai nascer. Se canta isso popularmente, né, irmãos? Seja lá no Plim Plim, ou eu me lembro que hoje, parece que tudo hoje é diferente, irmãos. Natal, Ano Novo, parece que as coisas mudaram bastante. Mas antes até os mercados perto de casa, eles entravam no clima de Natal com músicas natalinas, né? E daí se cantava essas musiquinhas e tal. Parece que o pessoal deu uma esfriada, talvez. Não digo por conta da pandemia e tudo mais, mas de um tempo para cá já as coisas estão ficando assim. As pessoas perderam um pouco aquele ânimo das festas, das reuniões familiares. Eu até falava aqui, pregando esses dias atrás, a respeito de como os jovens estão se dispersando nesses dias. Que eles não querem mais ficar com a família. Aquela coisa, eu prefiro o Ano Novo, porque o Ano Novo eu vou para a praia, vou lá encher a cara com os meus amigos e tal, e não sei o quê. No Natal é uma tristeza, porque eu tenho que ficar com a minha família e os meus tios são chatos, pergunta das namoradinhas, né? O fulano de tal, meu tio, voltou no ciclano e isso me estressa, me irrita, não gosto deles, meus avós não gostam de mim, eu não gosto deles, porque eles são velhos. E parece que as pessoas perderam um pouco dessa novidade. É claro, irmãos, que é só mais alguns dias no calendário. Hoje, dia 2 de janeiro, não é muito diferente do dia 31 de dezembro. Né? Não mudou quase nada. Você provavelmente não emagreceu. Pode ser que tenha engordado um pouquinho por causa das festas. Provavelmente seu cabelo não cresceu muito. Provavelmente não aconteceu nada de novo assim na sua vida nesses últimos dias. Porque é só mais um dia no calendário. Mas se você parar para pensar, irmãos, as pessoas elas fazem resoluções de ano novo, especialmente. Quem sabe você ouviu ou até disse de pessoas que eu vou emagrecer em 2022. A minha meta é perder peso. Quero me dedicar mais à minha saúde, ao meu bem-estar, né? E para isso eu quero começar a partir de janeiro agora, dia 1, dia 2, uma nova vida. As pessoas fazem projetos de vida, né? E aquela preocupação do ano novo especialmente, de com que cor de roupa que eu vou passar o ano novo. Como se a cor da roupa fizesse alguma diferença. Eu vou passar de branco porque isso, eu vou passar de vermelho porque eu quero um romance, um amor, né? Eu vou comer determinado alimento, naquela coisa meio supersticiosa, de que se eu comer, de que se eu fazer, de que se eu pular não sei quantas ondas, de que se eu comer quantos cachos de uva, não sei o que, alguma coisa vai começar diferente. As pessoas fazem todo ano isso, não há novidade. São resoluções de ano novo para um recomeço. Repita comigo, recomeço. As pessoas planejam a sua vida a partir desta mudança de calendário, irmãos, para mudar, para recomeçar, para novos ciclos, para novas histórias, para nova vida, para novas metas e novos planos durante o ano. Até que ponto isso dura, irmãos? Até o carnaval? Se diz que aqui no Brasil o ano só começa depois do carnaval.
Como se a gente vivesse alienado de janeiro a fevereiro, meados de março, e depois sim começa a rodar a roda de novo e volta à rotina, e as metas se perdem no dia a dia, na rotina, no comum, no ordinário, no trabalho, na escola. O fato é, irmãos, que estas coisas de ano novo, de Natal, elas pouco fazem diferença. Na verdade, como eu disse, na questão das roupas, dos alimentos, não fazem diferença nenhuma, irmãos. Não muda nada. Tem uma coisa que muda a vida de uma pessoa. Na verdade, uma pessoa que muda a vida de uma pessoa. O Filho de Deus. Jesus Cristo, o Senhor, aquele que diz: eu faço nova todas as coisas. Eu dou uma nova realidade para aqueles que creem, para aqueles que clamam e confessam o meu nome. Nós vamos ler aqui Marcos capítulo 5, irmãos, a história de um homem. Se você começar o capítulo 5 já no subtítulo aí, não sei como é que está na sua Bíblia, mas aqui na minha Bíblia está assim, ó, o endemoniado Geraseno, ou de Gadara, ou Gadareno. Não se sabe qual o nome dessa cidade ao certo, irmãos. Amém? Mas também pouco importa nesse tópico aqui. Mas nós vamos ler a respeito de um homem, irmãos, que estava passando por um problema. Só deixa eu aumentar um pouco o som aqui. Amém? Leia comigo o verso 1. A Bíblia diz assim: Jesus e os discípulos chegaram a outra margem, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de um espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Feche seus olhos. Senhor Deus, aqui está a Tua palavra, Senhor. E eu te peço a inspiração do Teu Espírito para ministrá-la com ousadia e com verdade nesta noite, para que ela possa edificar a nossa mente, o nosso coração, ó Deus, e possamos ser transformados por ela em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que vida desgraçada deste homem. Que vida miserável que ele estava vivendo. Este homem em qual nós lemos o texto aqui, irmãos, ele vivia controlado por espíritos imundos, por forças demoníacas. A sua vida era uma vida de opressão maligna, irmãos. Essas entidades, esses espíritos, eles influenciavam de tal forma, irmãos, a vida deste homem, que o estado, que a condição que ele vivia, irmãos, prejudicava não só a si mesmo, mas também toda a cidade em que ele vivia. Tanto que, como eu disse no subtítulo, ele é classificado, não diz o nome dele, como um homem de uma cidade, um endemoniado da cidade. Não diz o nome dele. Esses espíritos, irmãos, que o possuíam, tinham a intenção de destruí-lo como ser, como cidadão, como amigo, como alguém que tinha família, que tinha pessoas que gostavam dele. Provavelmente ele gostava de pessoas, mas ele estava vivendo, irmãos, recluso da sociedade. Esses espíritos demoníacos, irmãos, dominavam ele de tal forma que o fazia recluso. Ele tinha que viver, como a Bíblia diz no verso 3, entre os túmulos. Quando eu falo túmulos, o que te vem à mente, irmãos? Morte. Túmulos nos faz pensar em morte. Túmulos cheiram mal, irmãos, e por isso que eles são lacrados. A pessoa que é colocada dentro de um túmulo é porque ela morreu. E porque ela morreu, o seu caixão é lacrado. Porque ela entra em completa decomposição. Se você deixar aberto, não tem como resistir a um cadáver, irmãos, por muito tempo. Você não consegue velá-lo por muito tempo. Por mais que nas culturas da época, inclusive da época de Jesus e muito antes, se velava cadáveres por dias. Mas era feito um processo de embalsamento e tal, para que se pudesse velar aquela pessoa quando muito querida. Mas uma hora é necessário enterrar. Então este homem vivia entre os túmulos, ele vivia nos cemitérios, e cemitérios são separados da cidade. Normalmente são separados da cidade porque cemitério não é um ambiente agradável. Quem acorda um dia de manhã, como no domingo de hoje, diz: vamos ao cemitério lá tomar um chimarrão? Quem faz isso? Aliás, este é um lugar para qual as pessoas não almejam ir.
Alguém de vocês aqui quer ir ao cemitério? Todos nós iremos um dia. O homem está destinado a morrer pelo menos uma vez. Você nasce, você já está mais perto da sua morte. Porque nós somos falíveis, nós somos terrenos. A nossa matéria, a nossa carne se decompõe com o tempo. Como diz Moisés no Salmo 90, ao homem é dado viver 70, 80 anos, dependendo da sua capacidade de resistir ao tempo. Mas não é comum que as pessoas vivam demais. Este homem, irmãos, ele vivia em ambientes desagradáveis, situações que eram anormais para uma pessoa comum. Pense que vida terrível essa, irmãos. Repare que ali no verso 3, irmãos, a Bíblia diz assim: ele morava entre os sepulcros e mesmo com cadeias, ninguém podia prendê-lo. Repare, irmãos, que provavelmente os conhecidos, os amigos, a família dele, outras pessoas tentaram intervir nessa situação, porque, como eu disse, ele não incomodava só a si mesmo, ele não fazia mal só a si mesmo, mas ele tentava atacar pessoas, ele fazia mal à cidade. As pessoas tinham medo dele, irmãos. As pessoas tinham medo que ele machucasse outras pessoas, que ele vivia atormentando as pessoas na cidade. Então o que eles faziam, irmãos? Eles tentavam prendê-lo com cadeias, com amarras, para que ele não se ferisse e não ferisse ninguém. Imagina, irmãos, que terrível morar perto de uma pessoa assim. Ele não era simplesmente um vizinho chato. Ele não era simplesmente um vizinho brigão, um vizinho que falava mal de você. Não, ele era uma pessoa atormentada, irmãos, fora de juízo, vivendo uma situação complexa. E as pessoas então tentavam intervir, mas isso não era suficiente, porque a Bíblia diz, irmãos, que ele rompia as correntes. Ele rompia aquilo que as pessoas faziam para tentá-lo segurar, irmãos. Mas não havia sucesso, ninguém conseguia pará-lo, porque aquele espírito, ou aqueles espíritos, irmãos, que o possuíam, parecia aumentar as suas forças de forma substancial, além do que é humano, além do que o ser humano é capaz, além do limite humano. Ele parecia ganhar mais força. Aqueles espíritos, irmãos, estavam transformando ele num monstro, alguém mal visto, alguém odiado pela cidade. Alguém com quem as pessoas queriam distância, irmãos. Com medo dele. Ele estava recluso, numa vida triste. Como eu disse no início, uma vida completamente desgraçada pelo mal. Esses espíritos o dominavam de tal forma, irmãos, que não o faziam uma pessoa legal de se conviver, de se morar perto, de ter como um amigo, um relacionamento. Isso é muito triste. O verso 5, irmãos, leia de novo comigo, deixe sua Bíblia aberta. Diz assim: ele andava sempre de dia e de noite, repita comigo, dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. O verso 5 torna essa situação ainda mais agoniante, irmãos, mais conflituosa a situação desse homem, porque ele não tinha paz. O Espírito o atormentava de tal forma, irmãos, de dia e de noite. Pense no que é isso, irmãos, ser atormentado de dia e de noite. Ele não tinha paz, o espírito maligno o atormentava, o fazia gritar entre os túmulos, irmãos, e entre os montes. Imagina que inconveniente, que chato. Talvez as pessoas que residiam próximas aos sepulcros ou aos montes não conseguiam dormir de noite, porque ele era atormentado e atormentava a cidade. A Bíblia diz, irmãos, que ele se mutilava, se feria com pedras. Imagina a dor, irmãos. Imagina as feridas daquele homem. Imagina como ele se machucava e não conseguia se cuidar, não conseguia colocar remédio, não conseguia fazer curativo, porque aquele espírito o atormentava de dia e de noite, fazendo com que ele se mutilasse, irmãos, causando ainda mais dores, sofrimentos. E nós não estamos falando apenas de vergonha pública, irmãos. Nós não estamos falando apenas de dores na pele, nos braços, nas pernas, quem sabe. Nós estamos falando de feridas na alma também. Ele era humilhado, irmãos, por aqueles espíritos, e aquilo causava provavelmente feridas na alma, nas emoções, nos relacionamentos. Ele não conseguia conviver com ninguém, irmãos.
Imagina a tristeza disso. E além da dor física, era algo espiritual. Talvez, irmãos, nenhum de nós que está aqui nesta noite consiga imaginar, irmãos, sequer como era desesperadora a vida deste homem, ao ponto de ser controlado, de ser governado por espíritos malignos, irmãos, que o influenciavam a maldade, a destruição da sua vida, dos seus relacionamentos, da sua cidade, de quem ele era na existência terrena. Talvez, irmãos, nenhum de nós tenha passado por algo parecido nessas proporções como aquele homem passou. Mas, irmãos, muitas vezes, por conta do pecado, Satanás age em prol de nos fazer cativos, de nos fazer prisioneiros de situações, irmãos, que nos prendem como aquele homem estava preso. Muitas vezes Satanás nos influencia a nos tornar reclusos, pessoas que não fazem bem a ninguém, pessoas que parecem que carregam o mal, que chegam num ambiente e o ambiente se transforma em algo ruim, pesado, porque estão atormentados. A pessoa cheira a morte, a tristeza, a angústia, a depressão, a maldade dos túmulos pelas quais ela rodeia em sua vida, pelas quais ela anda. O nosso adversário, irmão, Satanás, ele é chamado assim na Bíblia. O nosso adversário, o diabo, se movimenta muitas vezes ao nosso derredor, irmãos, a Bíblia diz, buscando oportunidades. Repita comigo, oportunidades. Para nos atrair à maldade, irmãos. Para nos fazer cair, para nos afastar de Deus e, por consequência, nos aprisionar em suas armadilhas. Muitas vezes nós passamos por situações assim, irmãos, mas eu quero que você saiba uma coisa. 1 João, no capítulo 3, o apóstolo nos ensina algo grandioso, irmãos. Ele diz assim: é para isto que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Você pode dar glória a Deus por isso? Sabe o que mudou a vida daquele homem e deu um novo recomeço para ele, irmãos? Não foi a roupa que ele usou na virada, não foi determinados alimentos, não foi superstição. Sabe o que deu um recomeço para ele, irmãos? O Filho de Deus. O Filho de Deus um dia desembarcou de um barquinho, irmãos, e chegou naquela cidade para oferecer um novo começo, para dar uma nova vida, um novo ciclo, uma nova realidade, uma nova história, em que as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Sabe por quê? Porque o Filho de Deus chegou. Leia comigo o texto, irmãos, deixa sua Bíblia aberta em Marcos. Leia o verso 6 comigo. Quando ele de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço que não me atormente. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia deste homem. O Filho de Deus estava ali para destruir as obras de Satanás, irmãos. Para o bem daquele homem e para a derrota de Satanás, o Filho de Deus estava passando por ali, irmãos. Aquele que tinha sido ungido por Deus com o seu Espírito para dar liberdade aos cativos e prisioneiros, irmãos. Aquele que tinha sido ungido pelo Espírito Santo de Deus para ministrar a graça de Deus para aqueles que estavam tristes e aflitos. O reino de Deus tinha chegado naquela cidade através de um barquinho, irmãos, com humildade, com simplicidade, para dar nova vida àquele homem, para tirá-lo de uma agonia, de uma opressão satânica. Jesus estava ali para trazer um novo tempo, irmãos, uma virada no calendário, uma nova vida. Eu quero que você diga assim para o irmão que está do seu lado nessa noite: não perca a oportunidade. Repita assim comigo, diga para ele: de recomeçar. Não perca a oportunidade de recomeçar, irmão. Sabe por quê? Jesus estava trazendo esperança àquele homem. Leia o verso 6 de novo comigo, irmãos. Ele diz assim: quando aquele homem viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Repita comigo: correu
e prostrou. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Este homem está juntando um pouco de energia, um pouco de disposição, um pouco de força que ele ainda tinha, mesmo sendo dominado por espíritos malignos. Ele está recobrando as suas forças, porque quando ele viu Jesus, irmãos, quando ele viu Jesus mesmo atormentado, mesmo possuído, ele disse: é a minha oportunidade. É a oportunidade de se ver livre do passado, das amarras. É a oportunidade de se ver longe da opressão, da condenação, do pecado, da maldade do diabo. É a minha oportunidade. Você não pode perder nesta noite, irmãos, a oportunidade de recomeçar. É somente através de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Apesar, irmãos, daquela terrível situação, da condição daquele homem, Jesus estava ali para trazer um novo tempo de esperança, um novo significado. Aquele homem, então, irmãos, ele corre ao Mestre e se prostra diante de Jesus, clamando por socorro. Ninguém até então poderia ter ajudado ele. Eles até tentaram, não conseguiram. Então, para remediar, o que eles fizeram? O amarraram, ou colocaram em cadeias, em correntes. Ou seja, nós não conseguimos resolver, vamos pelo menos prevenir. Vamos colocá-lo de longe, em um lugar isolado. Mas Jesus não, irmãos. Jesus não tinha correntes, ele não tinha cadeias, ele tinha apenas o Espírito do Deus vivo para declarar nova vida àquele homem. O que eu estou querendo dizer a você nesta noite, irmãos, é que independente da sua condição momentânea, por mais terrível que ela seja, você sempre pode correr ao Senhor Jesus. Não perca a oportunidade de correr ao Senhor Jesus, irmãos, e diante dele se prostrar. É interessante isso, irmãos. Ele vê Jesus de longe, então ele corre a Jesus, mas quando ele chega a Jesus, ele se prostra. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que querem ir para Jesus e querem continuar na mesma estatura, querem continuar do mesmo jeito, querem andar da mesma forma. Muitas pessoas querem olhar Jesus no olho, mas não querem ver os pés do Senhor. Muitas pessoas correm a Jesus e clamam por socorro, mas apenas, irmãos, para receber um curativo, apenas para receber um paracetamol, sei lá eu. Me dá uma gotinha, Jesus. Faz algo para que esta crise momentânea passe, e daí vão embora, irmãos. Nunca mais aparecem. Nem aí para o Mestre. Nós estamos cheios de igrejas, de pessoas assim, irmãos, que procuram algo momentâneo, mas aquele homem queria mais. Ele não aguentava mais. Ele não queria voltar para a velha vida. Então quando ele vê Jesus, ele corre, mas se prostra. É necessário se prostrar, irmãos. É necessário ver os pés do Salvador. Aquele homem corre para Jesus e começa a clamar por libertação, irmãos. Ele se prostra e diz: Senhor, me liberta, muda a minha vida, me socorre, me ajuda. Repare, irmãos, é que você precisa ver a vontade daquele homem de ser liberto. Jesus chega com a sua infinita graça, com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua compaixão. Mas ele encontra uma pessoa sedenta, irmãos. Ele encontra uma pessoa que está disposta a correr, a se prostrar, mesmo sendo atormentado, irmãos. Ele consegue da lama, junto com os porcos, dizer: eu pequei contra os céus, eu pequei contra o meu pai, eu quero voltar à casa do meu pai. Muitas vezes, irmãos, é necessário ter a disposição de correr a Jesus. Ah, mas pastor, você não conhece a minha vida, a minha história. O Filho de Deus está passando, irmãos. O Filho de Deus está passando. Nós estávamos lendo aqui na quinta-feira, algumas quintas atrás, a respeito daqueles dois cegos. Eles veem uma multidão, eles não enxergam, eles não veem, eles ouvem. Com o sentido aguçado de quem não consegue enxergar, mas de quem está acostumado a ouvir bastante.
Eles percebem que está chegando uma multidão, e se está chegando uma multidão é porque aquele tal Jesus, o Nazareno da Galileia, está vindo. Porque a fama dele se espalha, ele cura pessoas, ele multiplica os pães, ele ressuscita aqueles que estão mortos. Então eles começam a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas vezes as pessoas tentam dizer: fica quieto, cara. Rola aí nessa lama, se acomoda com essa atormentação diária. Rola entre os porcos. Mas se você tiver nesta noite disposição de dizer: independente das minhas circunstâncias, eu vou correr a Jesus e eu vou me prostrar. Satanás nunca te terá por completo, irmãos. Satanás nunca te terá por completo. Sabe por quê? Porque ainda existe em você a imagem e semelhança do Deus vivo. E quando o Filho de Deus clama, você pode ouvir a voz dele. Você precisa apenas atender o chamado. Os espíritos malignos, irmãos, a Bíblia diz que eles reconhecem Jesus. Foi o que a gente leu ali no verso 7. Leia de novo comigo. Clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Rogo-te que, por Deus, que não me atormente. Verso 8. Pois Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito imundo. Irmãos, meu Deus, não tinha chegado uma pessoa qualquer ali, irmãos. Era o Filho do Deus Altíssimo. Você está vendo aqui, irmãos, esses espíritos falando através daquele homem. E o que eles dizem? Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Sabe por quê, irmãos? Os espíritos malignos, eles reconhecem Jesus. Eles não só reconhecem, eles se submetem a Ele. Os espíritos malignos se submetem à autoridade, irmãos, daquele que tinha chegado naquele lugar para trazer salvação. Tanto que nós lemos aqui, irmãos, eles preocupados com aquela situação: meu Deus, chegou o Filho de Deus, o que ele vai fazer com nós? Jesus tinha dito: saia deste homem. Você percebe uma coisa aqui, irmãos? Não há luta entre Jesus e os demônios. Eles não pegam espadas, irmãos. Eles não começam a se degladiar. Não tem escândalo aqui, irmãos. Interessante isso, né? Não é nem um pouco parecido com o que a gente vê na TV, em que o diabo faz jeitinho para frente das câmeras, como se houvesse uma luta ali, irmãos, um ringue. Jesus chega para lutar com o Satanás. Quem vencer, leva. Não é isso que acontece aqui, irmãos. O homem não esperneia, não tem espetáculo nenhum, irmãos. É apenas Jesus dizendo: saia deste homem. Sabe por que isso, irmãos? Jesus está no comando. Jesus está no comando, e aqui Ele está assumindo o controle, irmãos, da vida daquele homem que estava atormentado. Ele está assumindo o controle de uma vez por todas. Sabe por quê? A luz chegou e as trevas não prevalecem contra ela. A luz estava chegando naquele lugar, irmãos, as trevas não prevalecem, as trevas elas não lutam. Quando Jesus chega, a luz de Deus chega, porque Deus é luz. Quando Deus chega num lugar e Jesus é Deus, o breu vai embora. A escuridão vai embora e dá lugar ao sol da justiça. Jesus está chegando naquele lugar, irmãos, e as trevas não prevalecem, o império das trevas não prevalecem, não tem potestade, principado, irmãos, todos tremem, todos estremecem diante de Jesus, porque Jesus é Deus. Sabe por quê, irmãos? Tiago diz algo muito interessante, irmãos, na sua carta, no capítulo 2, verso 19, ele diz assim: você diz crer que há um único Deus? Muito bem. Até os demônios creem, e nisso tremem de medo.
Não há guerra aqui, irmãos. Não há luta. O Filho do Deus vivo tinha chegado naquele lugar e os demônios tremem de medo. Eles sabem quem Ele é. Eles reconhecem a sua voz. Eles reconhecem a sua autoridade. Satanás se sujeita, irmão, se submete àquele que venceu a morte. Tanto que a gente vê ali no livro de Marcos, irmãos, que os demônios eles clamam por misericórdia diante de Jesus. Meu Deus. Eles reconhecem que ali está o Filho de Deus, eles clamam por socorro, por misericórdia. Tenha pena, tenha compaixão de nós. Leia o texto comigo, irmãos. No verso 9 em diante. Agora você vai ver Jesus falando com os demônios. É interessante isso. Ele fala com os demônios agora, irmãos. Olha o que ele diz. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Eles estão pedindo por ajuda. Tenha misericórdia de nós. Olha o que o texto diz. Ora, uma grande manada de porcos estava passando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, irmãos, precipitou-se no despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade, pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Você conhece essa história, né, irmãos? Os espíritos pedem: permita que a gente vá então aos porcos. Jesus permite, eles entram nos porcos, os porcos caem em suicídio de um monte. As pessoas que cuidavam dos porcos, então, desesperadas, imagina, irmãos, você está cuidando de 2.000 porcos, né? E acontece tudo aquilo ali, eles estão vendo Jesus falar com um homem, falar com os espíritos, com esta legião de demônios, e eles se desesperam. E olha o verso 14, irmãos, olha o que o verso 14 diz: eles saíram para anunciá-los na cidade e pelos campos. Olha o que está acontecendo aqui, irmãos. Uma restauração não só para aquele homem, mas para aquela cidade. Aquele homem que estava cheio de espíritos imundos, irmãos, ele ficava clamando pelos túmulos, pelo cemitério, a Bíblia diz pelos montes. Agora, nesta reversão de situação, irmãos, quando Jesus intervém, as pessoas saem para anunciar outra coisa. Elas saem para anunciar na cidade e pelos campos o que tinha acontecido, quem tinha chegado naquele local e o que ele tinha feito. É uma mudança de ambiente, irmãos, de esfera. O Filho de Deus tinha chegado naquele local, não tinha mais ninguém gritando nos túmulos e nos cemitérios. Agora as pessoas saíram correndo para anunciar as boas novas. O que tinha acontecido. Este homem é poderoso. Até os demônios se submetem a ele. Aquele homem possesso, irmãos, estava atormentando aquela cidade, ninguém conseguia dominá-lo, as pessoas tinham medo dele. De repente chega um homem naquela cidade, dá uma ordem, os espíritos saem daquele homem, irmãos. Pensem na reação daquelas pessoas, daquela cidade. Leia o texto comigo no verso 15, irmãos. Continuando. Já estou encerrando. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Qual que era a situação, irmãos? Leia comigo. Assentado, vestido e em perfeito juízo. Você consegue perceber esse novo prisma, irmãos? Não é mais uma pessoa atormentada, não é mais uma pessoa presa em correntes, não é mais um louco gritando nos cemitérios e nos túmulos, não é mais alguém tentando se maltratar ou maltratar os outros. Agora é uma pessoa que está assentada, vestida e em perfeito juízo. Você está entendendo isso, irmãos?
Sabe o que isso me faz lembrar? O filho pródigo. Ele sai com pompa e circunstância da casa do seu pai em rebeldia. E ele vai descendo, até chegar numa situação em que ele está junto dos porcos e com vontade de comer a comida dos porcos. De lá, da lama, ele diz: até os empregados da casa do meu pai comem melhor do que eu. Então ele se arrepende daquilo e ele volta. Imundo, sujo, sem nada daquilo que ele saiu. Como é que o pai o recebe? De braços abertos. E o pai dá uma nova roupa para ele. O pai coloca a sandália nos pés dele. O pai dá um anel para que ele coloque no dedo. E ainda diz assim: peça aos empregados que preparem o melhor banquete. O pai dá uma festa para a volta. Está acontecendo algo parecido aqui, irmãos. Jesus chega naquele local, irmãos, e com o seu poder, ele opera sinais, maravilhas. Mas você precisa entender uma coisa aqui, irmãos: o foco do livro de Marcos não está na capacidade, simplesmente na capacidade de Jesus, de dizer aos demônios que saiam, ou de curar pessoas. Não é simplesmente isso, irmãos. O foco está na pregação do reino de Deus. O foco está na mensagem, irmãos. Os sinais, aquilo que Jesus operava, apenas era para validar, irmãos, primeiramente, que ele era filho de Deus. E aquilo que ele operava era divino. Segundo, os sinais acompanham os que creem. Jesus operava milagres e as pessoas se admiravam. Então desperta-se o interesse. E a partir disso, ele pregava o reino. O foco está na mudança completa de vida, irmãos. Completa de vida. Jesus não estava ali para dar algo paliativo. Não era placebo, não era homeopatia, irmãos. Era uma mudança completa. Aquele homem que estava gritando nos montes e nos túmulos, agora estava sentado, vestido, porque antes ele estava nu, e agora ele está com juízo, irmãos, porque antes ele vivia atormentado. O foco está aqui na salvação que tinha chegado. Aqueles homens, irmãos, que cuidavam dos porcos, eles saem correndo para a cidade. Meu Deus, está acontecendo algo lá. E as pessoas vêm ver. As pessoas vêm ver o que está acontecendo, irmãos. Continue ali o verso 16 comigo. Olha só. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Olha que estranho isso, irmãos. Eles recebem uma bênção, eles recebem um milagre, algo sobrenatural, e eles temem, eles ficam com medo, e pedem para Jesus ir embora. Eu quero te mostrar que não era a intenção de Jesus apenas salvar e libertar aquele homem dos espíritos, irmãos, e deixar por assim mesmo. Jesus queria algo mais. Leia o texto comigo, verso 17. Começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. As pessoas reagiram, irmãos, com medo ao que Jesus tinha feito. Então pediram: vá embora, nós estamos, né? Olha essa situação, olha esse alvoroço. Tu até libertou o cara ali, legal, mas agora vai embora. Deixa a gente voltar para a nossa vida pacata. Irmãos, Jesus tomou uma atitude totalmente diferente. Ele não estava ali, irmãos, para se exibir, para mostrar que tinha poder. O foco da mensagem é salvação, é mudança completa. É mudança completa. Eles pediram para que ele fosse embora, irmãos, mas olha a reação daquele homem. Ele tenta entrar no barco junto com Jesus. Sabe por quê, irmãos? Aquele homem que estava endemoniado, ele tinha experimentado mais do que o poder de Deus para libertá-lo de espíritos demoníacos. Ele tinha experimentado algo que ia além, irmãos. Aquele homem tinha experimentado salvação.
Ele tinha experimentado o amor de Deus, irmãos, e além de uma libertação momentânea. Você sabe muito bem, Jesus mesmo disse nos evangelhos, que quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele vai por muitos lugares, depois de um determinado tempo ele volta. Se ele encontra a casa vazia, ele traz consigo 7 piores do que ele, e passa a habitar na pessoa novamente. E Jesus diz, o estado dela passa a ser pior do que era antes. Sabe por quê, irmãos? Jesus não está interessado apenas de tirar um demônio de uma pessoa, uma entidade. Jesus não está interessado apenas, irmãos, em fazer coisas momentâneas, mas sim coisas eternas. Coisas que transformam para sempre, uma nova vida, uma nova realidade. Foi aquilo que aquele homem tinha experimentado quando ele correu a Jesus e se prostrou. Aquelas pessoas da cidade não tinham entendido isso, irmãos, mas aquele homem tinha recebido mais do que um milagre momentâneo, mas o poder de Deus para salvar, para arrancar de dentro aquilo que fazia mal, de uma vez por todas, irmãos. Novos ciclos, novos começos, uma nova vida, uma nova realidade, tudo se fez novo. Você está entendendo isso, irmãos? É possível, irmãos, que alguém tenha sido curado, liberto, depois de uma oração. É possível, irmãos, que alguém venha à igreja, irmãos, receba um milagre, mas nunca mais volte. Nos evangelhos mesmo você sabe que Jesus cura 10 pessoas, só uma volta para agradecer numa determinada situação, porque muitas vezes é o que as pessoas estão procurando, irmãos, um curativo, enquanto Jesus quer sarar todas as feridas. Jesus quer colocar azeite e vinho nas dores. Aquele homem tinha entendido, irmãos. É possível sim que pessoas venham aqui, sejam libertas, sejam curadas, mas nunca mais voltem. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Quem teve um real encontro com o Salvador, quem realmente experimentou a salvação, irmãos, como aquele homem, jamais conseguiria deixá-lo. Ele sabia da sua situação, ele sabia a sua condição interior, ele recebe algo de Jesus, ele é liberto, ele é salvo, e ele diz, ele olha para a sua vida, irmãos, ele coloca numa balança a sua situação anterior, e agora ele compara com a nova vida que ele recebeu de Cristo. Então ele diz, meu Deus, eu não posso deixar esse homem ir junto. Quem recebe Jesus, experimenta a salvação, irmãos, jamais poderia viver sem ele. Quando você tem um encontro real com Jesus, eu quero dizer uma coisa para vocês, isso é muito sério, irmãos. Quando Jesus entra realmente na vida da pessoa, quando há um encontro verdadeiro, profundo, intenso, imenso, não tem como voltar atrás. Não tem mais como pecar em paz, irmãos. Não tem mais como experimentar as coisas velhas de novo, porque o coração está gritando lá de dentro, eu tive uma experiência com Jesus, não consigo mais viver sem Ele. O encontro verdadeiro com o Mestre causa impacto, irmãos. Foi o que aconteceu com Zaqueu, um homem que roubava de todo mundo, irmãos. Jesus entra na casa dele e diz, hoje eu quero cear contigo, Zaqueu. E por causa de uma comida, por causa de uma vez que se assentaram na mesa, Zaqueu diz, meu Deus, eu vou restituir 4 vezes mais o que eu roubei, porque o Senhor entrou na minha casa. Não é um encontro qualquer, irmãos, é um encontro com o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que tem graça e verdade, irmãos, aquele que diz, vem. O meu fardo é suave, o meu fardo é leve, eu vou te ajudar a carregar. Como diz Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 da 2ª carta, o amor de Cristo nos constrange, irmãos. Porque um morreu por todos, logo todos morreram. Não consegue mais viver sem Ele, irmãos, não tem como deixá-lo.
Mas olha o que Jesus diz, e aqui eu encerro. Verso 19. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Ele foi e começou a proclamar em Decápolis, que era a sua cidade, tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiraram. A reação de Jesus aqui, irmãos, aquele homem querer ir com ele, é a reação correta, que dá perspectiva a essa mensagem. O milagre, irmãos, ele serve de testemunho, mas a mensagem é superior, porque Jesus quer salvar, e aquilo que ele começa numa pessoa não é para ficar nela. Jesus queria salvar, irmãos, não apenas dar um alívio momentâneo. Não era apenas para tirar as energias negativas daquele homem, irmãos. Não era para destravar o caminho dele, como muitas pessoas falam aí. O que Jesus queria é salvação. Ele diz: volte para a sua casa, meu rapaz. Por quê, irmãos? Volte para os seus. Mostre para eles a compaixão que te alcançou. Mostre o que Deus fez na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque os amigos, a família, a casa dele, eles viam a situação anterior. Agora ele chegaria lá vestido, não mais nu, em perfeito juízo, não mais louco. Ele poderia pregar e anunciar aquilo que Jesus Cristo tinha feito na vida dele. Jesus está dizendo: eles sabem quem você era, agora vai lá e mostre aquilo que Deus fez por você e aquilo que Ele te transformou. E aqui eu encerro, irmãos. Saiba de uma coisa: não importa se você está correndo entre os cemitérios da vida, entre os túmulos da existência, irmãos, não importa se a sua alma está gritando de dor, aflita, agoniada. Não importa nada disso. Uma vez que o Filho de Deus entrou na sua vida, é nova realidade. Se você vivia sem perspectiva, de forma conturbada, se a tua vida te faz mal, se você faz mal a outras pessoas, irmãos, não interessa nada disso. Se você correr hoje ao Filho de Deus, volte hoje à casa do Pai, se prostre diante do Pai, diga: Pai, eu pequei contra os céus, diante de Ti, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Sabe o que o Pai vai fazer? Te receber de braços abertos, para uma nova vida, não para um alívio momentâneo, não para que você saia daqui com as energias recarregadas para encarar este ano, irmãos. Não é para destravar o seu caminho, não é água ungida em cima da televisão, não é óleo ungido, irmãos, é vida eterna. Se você correr hoje ao Filho de Deus e clamar por ajuda, por socorro, e a partir de você, irmãos, aquilo que Jesus fizer na sua vida, Ele vai te levar para fazer o mesmo na sua casa, na sua família, nos seus amigos. E por isso que eu te digo hoje, essa é a mensagem de ano novo, irmãos. Não perca a oportunidade de recomeçar, porque o Filho de Deus está aqui. Em nome de Jesus, você recebe isso? Se coloque de pé, eu quero orar com você. Gostaria que você viesse até aqui à frente, irmãos. Eu gostaria de orar com você, irmãos. Nós vamos ministrar uma canção aqui. Eu gostaria que você clamasse ao Senhor nesse instante. Em nome de Jesus, eu não sei qual é a sua situação, irmãos. Eu não sei qual é a sua condição. Talvez a sua vida se assemelhe um pouco ao que aquele homem estava passando. É claro, irmãos, que você não está nos túmulos por aí, você não está nos cemitérios. Mas tem muita gente que está, irmãos. Talvez a sua situação não seja tão complexa como esta, mas você sabe os caminhos que você tem trilhado, você sabe as coisas pelas quais você tem passado. Mas o Filho de Deus está aqui, Ele está passando aqui, irmãos.
Você só precisa avistá-lo de uma vez por todas e correr. E quando você chegar diante dele, se prostre e clame por ajuda. Clame ao Filho de Deus, ao Filho do Altíssimo, aquele que tem poder, irmãos, para decretar uma nova história, uma nova vida, ou um novo recomeço. Eu não sei como está a sua vida com Deus, eu não sei como está a sua trajetória, a sua jornada, mas você pode começar hoje uma vida de restituição, de restauração, diante dos pés do Senhor, prostrado, dizendo: Senhor, eu quero recomeçar, me dá um novo ciclo de vida, me faz voltar de onde eu caí, para que eu me arrependa, e hoje volte à prática do primeiro amor, das primeiras obras. Enquanto nós cantamos, eu gostaria que você orasse, mas com um coração sincero. Não tenha vergonha, não tenha medo, o Senhor está aqui. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. Clame ao Senhor. E a tua vontade, clame ao Senhor nesta noite. Doce Espírito, meu alimento. Sim, Jesus. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Deus, a tua presença és tudo que eu preciso. Oh, a tua presença é o meu maior valor. Sim, Jesus. Cante a Ele nessa noite, Ele está aqui. Atrai o meu coração. Clame ao Senhor nessa noite. Atrai o meu coração. Sim, Jesus. És tudo que eu quero. És tudo que eu quero. Clame ao Senhor Jesus nessa noite. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração, que eu possa te tocar. Levante suas mãos aos céus, eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu apresento a Ti neste momento, Pai, cada vida que está aqui diante do Teu altar. Mesmo não as conhecendo por completo, o Senhor sabe de todas as coisas, ó Pai. O Senhor sabe por onde eles têm andado, Senhor. O Senhor sabe aquilo que aflige muitas vezes o coração, a alma, a existência, a agonia, a dor, Senhor, a tristeza, a angústia, Senhor. Quem sabe, ó Pai, eles não estão numa situação tão difícil como daquele homem, ó Deus, tão degradante, mas quem sabe eles têm passado por circunstâncias difíceis. Muitas vezes essas coisas têm os impedido, Senhor, de se achegar a Ti, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, que eles possam correr aos Teus pés nessa noite e se jogar, Senhor. Que eles possam clamar a Ti nesta noite por socorro, por auxílio, ó Deus, por ajuda, para que o Senhor os tenha misericórdia, ó Pai. Em nome de Jesus eu Te peço aqui nesta noite, Espírito Santo de Deus, sopra sobre eles um vento de restauração, ó Pai, de recomeço, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sopra sobre eles aqui nesta noite, Senhor, este novo ciclo, Senhor, esta nova vida, Senhor, esta nova história, em nome de Jesus, ó Pai.
Que o Senhor diga ao mal que está na vida deles, aos espíritos malignos, ó Deus, as armadilhas, as correntes, ó Pai. Que o Senhor decrete sobre eles nesta noite liberdade. Sim, Jesus. Amém, irmãos? Não perca essa oportunidade de recomeçar. Aquele que pode realmente dar um recomeço, irmãos. Que pode realmente dar um novo ciclo. Uma virada, uma repaginada na vida, na história. Como eu disse aqui no início, pouca diferença há, irmão, entre o dia 2 de janeiro e o dia 31. Mas aqui, irmãos, entre nós está o Filho de Deus. Aquele que um dia, quando nasceu, impactou a humanidade de tal forma. Foi um marco zero da história. O início do calendário. Ele sim, irmãos, pode mudar a sua vida. Levante suas mãos aos céus, eu quero orar por vocês, já vamos nos despedir. Pai, obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui nesta noite. Obrigado por este culto, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia, Deus. Obrigado pelo Teu amor incondicional, Pai. Obrigado pela renovação, pela restauração, ó Pai. Obrigado pelas Tuas bênçãos, ó Deus. Obrigado pela salvação, Pai, com a qual o Senhor nos alcançou, morrendo por nós naquela cruz, levando sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, aquilo que nos fazia presos e cativos e condenados, Pai, por causa do pecado. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos nessa noite, ó Pai, por tamanho sacrifício. Que este ano seja um ano abençoado, ó Pai. Que possamos viver de acordo a fazer jus a este sacrifício. Em nome de Jesus, que a nossa vida, Pai, seja uma vida que agrade ao Senhor. Em nome de Jesus, que este ano seja abençoado. Nos protege, ó Deus, nos guarda, Senhor, diante desta pandemia, dessas situações complexas, ó Deus. Nos dê graça, nos dê misericórdia, tenha compaixão de nós, da nossa casa, Pai, da nossa família, dos nossos amigos. Em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos onde quer que eles estejam, guarda eles, protege, Senhor, no trabalho, na escola, Senhor, nos relacionamentos, em nome de Jesus. Que possamos ser sal da terra e luz deste mundo, onde quer que andamos. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Anderson, Carol, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim.